E aí? E Tudo aí, bom, meu Tony? amor? Tudo jóia, graças a Deus. E Tudo, você? Tá me ouvindo? tudo ótimo. Tô te ouvindo muito bem, inclusive, ó, super no ponto eletrônico. Você tá aqui dentro do meu ouvidinho. E você Ai, me que ouve bom. E bem? você aqui, ó, tô ouvindo bem, tá tudo ótimo, graças a Ah, então a Deus. gente tá muito chique. Eu tô Como é que tá tímida. de... Eu tava nervosíssimo, porque não é todo dia que a gente fica de frente com a Lívia Maria e que a gente Nossa, sabe da história dela. eu Agora eu já vi. relaxei, a gente conversou bastante e ela é um doce de pessoa. E, aliás, está dentro, inclusive, da sua área de atuação, que você já atuou com inúmeros artistas, a gente vai falar sobre isso já Sim. já. No seu tempo. É, não, porque senão a gente vai começar a picotar aqui e aí eu perco, eu tenho tanta conversa, tanta história para contar para você. Primeira coisa que eu queria saber de você, como é que você está se virando nesse momento da quarentena, criatura de Deus? Nossa, Tony, tá sendo realmente um se virar, né? Em muita coisa. Primeiro que Sim, tô me virando na cozinha, tô me virando na casa, tô me virando em um monte de coisa e que está sendo um exercício, né? Muito, muito, muito grande. Então, desde experiências culinárias bem-sucedidas ou mal-sucedidas, dentre mil e uma reuniões online, dentre você não conseguir dormir direito um dia, no outro dia você está melhor. Enfim, são momentos que a gente está passando, né? Eu gostei muito de uma frase que eu ouvi, que estamos todos no mesmo mar, mas cada um em seu barco, mas a gente tem que ajudar sempre o próximo. Então, aí a gente buscando sempre isso, e tá né? antenado, né? Procurar estar antenado no próximo, procurar estar ligado no outro, porque eu acho que quando a gente soma dessa maneira, eu acho que todo mundo fica mais forte, né? Fazer o bem faz um bem danado, né, menina? Fazer um bem faz um bem danado, Tony. E a gente às vezes pensa que é só o grande, né? Muitas vezes, vou doar 1 milhão de cestas básicas, vou fazer tudo isso. Às vezes tem uma pessoa do seu lado que está precisando de uma palavra de carinho, né? Às vezes é o porteiro do seu prédio que está precisando ser olhado no olho. Então a gente Sem tem que ter esse dúvida. cuidado com o próximo, realmente próximo também. A gente se preocupa com o macro, a gente se preocupa com o mundo, mas como é que está aquela pessoa, né, que está com você, que está há muito tempo com você e você não se liga? Então, às vezes, uma coisa me emocionou muito recentemente, tem uma promoção de uma pizzaria aqui perto que você paga por um valor a mais, você ganha uma outra pizza igual. Você está falando de Salvador, agora você está morando em Salvador, Salvador, né? moro em Salvador, moro em Salvador. E aí a gente comprou essa outra pizza e deu pro porteiro. E aí o porteiro, outro dia a gente deu de novo. Aí ele chegou para mim e falou assim: Dona Marcela, eu jantei a pizza nesse dia, levei para casa, minha esposa e minha filha comeram e no outro dia que eu vim trabalhar eu comi de novo. Então, são coisas pequenas, assim, para a gente, mas que para o outro representa muito. A gente tem que olhar para o lado. Outro dia foi no mercado e que eu olhei, a gente olha para a moça do caixa e ela está lá automática com tanto medo quanto a gente, né, de pegar esse vírus e circulando com muito mais pessoas e você olha, você dá um sorriso, você agradece e isso faz a diferença. Então a gente tem E é de que graça, e é de graça. né? E é de graça, né? E cozinha. Você se vira bem na cozinha? Nossa Senhora. Coitado do meu marido. Meu... Minha filha, Mas eu puxei esse assunto porque eu, não, eu me viro razoavelmente bem. Eu achava que eu me virava bem até casar. Depois que eu casei, eu entendi que eu não me virava bem. E aí surgiu na minha vida, minha filha, ó. Você mora em Salvador, né? Marmitas da Mai, minha filha. boa. Marmitas da Mai tem me salvado. Porque além de ser delicioso, é prático. Você coloca no micro-ondas, já vem tudo prontíssimo para você consumir. E uma comida de qualidade e com custo-benefício incrível. Que Você ótimo. Boa dica. Boa tem dica. cozinhado? Na verdade, eu tenho, Depois, se você quiser, eu te existe passo. paz. Existe uma mágica aqui em casa chamada air fryer que ajuda a É minha praia. air fryer, é um equipamento que frita sem fritar. Ah, tá! Eu pensei que era algum Pronto. aplicativo novo. Não,
Não, não. Existe uma coisa chamada air fryer, que é o que tem ajudado muito, muito, muito no nosso dia a dia aqui de refeição. E claro Bom, que sempre os mimos, os amigos vão, trazem. Ontem mesmo um amigo nosso trouxe um bolinho, então por aí a gente vai se mimando, né? vai Vai compartilhando compartilhando. pequenas coisas gostosas, que aliás tem a ver com a minha segunda pergunta. A primeira, oficial, é o seguinte: em um minuto, como é que você se definiria, Marcelo Oliva? Caramba, isso é difícil. Eu me definiria como uma mulher de fé, uma jornalista por paixão, uma assessora de imprensa, assessora de comunicação por vocação, uma pessoa amiga que gosta de ouvir, que gosta de falar também, mas que muitas vezes consegue se expressar melhor escrevendo do que falando. Que ótimo saber disso. Uma micro. Esses são quadros de abertura sempre das minhas entrevistas e são muito legais, porque cada pessoa responde a mesma pergunta de maneiras completamente diferentes. Uma micro felicidade recente e uma macro felicidade de qualquer tempo da sua vida. A micro felicidade recente, fazer um arroz. Nossa, eu dei pulos de Adorei! alegria, você não tem noção. Dei pulos de alegria. E uma Ah, macro felicidade de qualquer tempo da sua vida. gente, são várias. Eu diria que meu casamento. Meu casamento, uma macro Oh, felicidade. rapaz, O ele tá marido tá com assistindo, né? moral, o marido tá com moral. Tá com moral. Tá, tem que estar assistindo, porque realmente nunca me responderam isso aqui. Tá vendo? Olha que esse programa já fez 30. Nós estamos em, sei lá, 32 entrevistas nesta temporada. E nunca me responderam o marido hoje. Tá vendo? Então, Casamento. realmente Uma ele está com macro moral. felicidade. Gostei. Quais são as dificuldades da sua profissão de jornalista e de assessora de imprensa num país como o nosso, tão complicado? Não só de agora, eu não estou falando só desse momento agora, desse momento extremista que a gente está vivendo, não. Eu estou falando que você tem quanto tempo você atua nessa profissão, Eu Marcelo? me formei em 2004. Então, são 16 anos atuando já. Eu sou, como a gente diz, né, jornalista por formação. Eu tenho um diploma de jornalista, tenho um MBA em marketing e comunicação corporativa. E acho que as principais dificuldades, Tony, são realmente o lidar pessoal, né? Porque tem uma frase que as pessoas dizem dentro daquelas piadas de cursos, né? Que o advogado pensa que é Deus, o jornalista tem certeza. Então, o assessor de comunicação, o que é que ele faz, né? O assessor de comunicação, ele busca dar visibilidade em mídia espontânea, no caso, jornais, revistas, sites, matérias de televisão, né? A assuntos derivados aos seus clientes. Então, a principal dificuldade primeiro vem nesse lidar, né? De você descobrir o que é notícia dentro daquilo para o seu cliente. Para você, às vezes, o cliente acha que um sapato novo é notícia. E aí você tem que até explicar para ele, olha, o sapato novo não é notícia, mas o modo que você prepara o sapato, o quanto economiza de produto, o quanto a pessoa vai andar mais. E aí você consegue chegar para o jornalista de redação e dizer assim, olha, eu tenho esse sapato que além de lindo, ele agrega porque você vai poder passar com ele mais tempo, então isso vai consumir menos lixo, e aí a gente vai conseguindo negociar as pautas, né, que a gente brinca, Ou e seja, apresentar. você está dizendo alguma forma que o marketing está presente na sua vida o tempo todo. Sempre, sempre. Uma das minhas decisões, quando eu me formei em jornalismo, em fazer o primeiro MBA em marketing, é porque na faculdade de jornalismo eu já me identifiquei muito com assessoria de comunicação. E como assessora de comunicação em agência, eu sempre me vi trabalhando ou em contato direto com o marketing dessas empresas. Então, para eu poder atendê-lo melhor, eu tinha que saber melhor o que ele fazia.
E dentro da faculdade de jornalismo em si, você acaba não tendo tantos elementos ligados a marketing, a vendas. E esse MBA me trouxe muito isso. E isso vai ampliando a visão. E tem que se especializar sempre, porque tudo muda, né? Eu brinquei com você e até falei, assim, entregando um pouco o modo de trabalho. Nos meus primeiros trabalhos, eu enviava sugestão de pauta para as redações de jornal via fax, porque tinha jornalista que se recusava a receber e-mail. Você me falou isso. Né? Então, e aí depois você liga, você faz o follow-up, você cria o relacionamento, porque esse trabalho é um trabalho de confiança. Porque o jornalista do outro lado, ele tem que ter a confiança que aquela informação que eu estou dando, muitas vezes pelo cliente, é verdadeira. Né? Então, você Sim. liga e aí você cria esse relacionamento e através desse relacionamento você consegue adquirir mais pautas, vamos dizer assim, a ter uma confiabilidade, né? Uma confiabilidade, sim. Tanto do cliente quanto sua. E eu sei que você, agora a gente pode citar algumas celebridades, algumas personalidades que a gente ama, que a gente gosta, que você já trabalhou. Logicamente, não esperem aqui do Zona Z que a gente vai entrar na vida pessoal das pessoas, porque eu não entro nem até os convidados, a não ser que eles queiram falar. É verdade. Eu acho que, agora já falando um pouco de mim, trocando ideia com uma jornalista, não sei se você vai concordar, mas eu acho que não vale tudo por uma notícia. Concordo, eu acho que plenamente. Não vale tudo por like, não vale tudo por audiência. Eu acho que quem quiser assistir o Zona Zen vai querer assistir pela consistência do que a gente vai passar e pelo respeito que a gente vai ter com o convidado. Se ele quiser abrir o coração para mim, em algum momento, como já aconteceram várias vezes, inclusive, ótimo, estarei junto com ele. Mas eu invadir a vida de ninguém para poder conquistar like ou conquistar audiência não é a minha praia. Mas a curiosidade, sim. Acho que a curiosidade é do bem. Então, conta aí pra gente quais foram as celebridades, as personalidades que você já trabalhou. A primeira personalidade que eu trabalhei, ainda como estagiária, foi Saulo, na banda Eva, onde foi meu primeiro estágio, e depois, quando eu trabalhei na agência de comunicação daqui, chamada Comunicativa, eu também atendi o Eva lá. Sempre minha vida foi muito ligada à cultura e entretenimento, né? Então, depois dele, eu trabalhei 8 anos na Caco de Telha, depois virou IS, fazendo assessoria de imprensa de Ivete, e também dos outros artistas que faziam parte do casting do grupo. E também atendi a Aline Rosa, KT, hoje trabalho com a Ju Moraes também, além de fazer assessoria dela, ajudando nessa gestão de carreira, tanto dela quanto do espaço colaborativo Colaboraê. E trabalhei 1 ano na Globo, lá em São Paulo, na assessoria de comunicação da Globo, onde foi um desafio muito gostoso. Com a Ivete também. Ivete foi maravilhoso. Ivete foram 8 anos de sorrisos, de música, de felicidade, de ter aquele ser tão iluminado perto e que continua, né? Apesar de não trabalharmos, mantemos contato através de Instagram, WhatsApp, enfim, acabamos sempre nos falando. E foi um desafio, isso, né? e foi um desafio muito gostoso, né? Então, de Ivete, poxa, eu estava presente no Madison, né? Eu estive fazendo a gestão da comunicação do DVD do Madison, do DVD da Fonte Nova, aqui em Salvador, do lançamento do Pode Entrar, Real Fantasia. Fora ela como Maria Machadão, na minissérie da Globo, o Ivete Gil e Caetano e tantos outros projetos, né? De Aline, também participei do processo de transição dela, de saída do Cheiro para o de carreira solo. E do Saulo também, da saída do Eva para a carreira solo, eu também estava presente. Então, foram momentos muito gostosos que me proporcionaram conhecer muita gente e desafios que trouxeram desafios pessoais e profissionais muito grandes, né? É isso que eu quero saber agora. Então, saindo agora deles, a gente citou só para contextualizar para a galera que está nos vendo e ouvindo, eu quero voltar agora para você. Como é que a Marcela Oliva lidou
com essa questão da superexposição deles e sua. Porque, assim, existe uma questão quando alguém que não é celebridade, que não é artista, começa a trabalhar com artista. Vira celebridade lá no vácuo da situação. Acaba virando celebridade. Isso acontece com várias profissões, inclusive. Como é que você lidou e lida, né, com isso? Tony, a linha é muito tênue, né? Eu lembro que no dia que eu fui anunciada como que eu ia ser assessora de imprensa de VET, eu recebi telefonemas desde colegas de colégio de segundo grau, que há anos eu não falava, até receber flores e cestas de café da manhã de editores das principais revistas e sites do Brasil, né? Então você tem que ter muito cuidado para isso não subir. Que a primeira coisa é, não sou eu não sou. Então, a fé foi muito importante para mim nesse momento. Porque foi quando eu sou católica, eu já tinha essa menina, você parece que realmente jornalista é fogo. Eu ia perguntar, qual a sua religião? E a fé, ela me trouxe muito, né, para isso. E, claro, diversos amigos, que aí você descobre realmente quem são seus amigos de verdade, quem entra no seu... para perguntar para você como você tá, ou em não saber se era verdade tal fofoca ou se era mentira tal coisa que saiu relacionada ao artista XYZ na imprensa. Claro que a curiosidade é natural, claro, né? As pessoas são públicas, só que eu estou numa vertente ou numa posição que eu respondo pelo artista. Então, assim, não venha me perguntar, né, aquilo que você leu e que você quer saber se é verdade ou não. Você não leu? Não está dizendo que é uma resposta oficial? Então, eu vou dizer a resposta oficial, né? Eu tive uma situação dessa em uma sala de aula, em que eu precisei me ausentar durante um período da semana de aula, da pós-graduação, por conta de uma demanda intensa do trabalho. E aí fui para a coordenadora do curso e falei assim, ó, eu não consegui, você viu como era essa demanda do trabalho, mas eu posso fazer a prova depois, tudo? Ela pode. Pode, mas se você me contar a verdade realmente, porque eu não acredito nisso que tá ali. Aí eu falei assim, você acabou de perder um aluno. Eu não acredito no que está acontecendo. Rapaz! Pois é, então acontece, Peraí, né? As pessoas gente, confundem muito. Peraí, mas a gente está falando de uma professora universitária. Já passou. Então, assim, Não, as ok, a pessoas gente não são vai falar em nomes aqui, não. Mas, assim, eu esperava que você me falasse qualquer coisa. Mas, assim, é uma questão até de ética. As pessoas, às vezes, pela curiosidade ou por quem você trabalha, acham que tudo é mentira, ou que tudo é verdade, ou que qualquer coisa é qualquer coisa, né? E essa minha experiência na Globo também ajudou muito, porque o que é que aconteceu, né? Eu não sei se eu tô pulando fase aí, viu, Tony, de pergunta. Não, tá de boa. Eu tô aqui. O bom de ter pré-roteiro é esse, que eu vou olhando o pré-roteiro, vou vendo se a gente saiu, se a gente entrou, porque eu nunca tô dentro dele completamente. Eu vou no fluxo. Porque isso ajudou muito, né? Porque você também tá... Eu estava dentro do maior veículo de comunicação da América Latina, não atuando como jornalista, vamos dizer assim, de linha de frente, né? Mas atuando como assessora de comunicação. Eu penso muito que assessor de comunicação é um cão de guarda, assim, ele protege, né? E o fato de ter trabalhado com nomes aqui da Bahia agregou muito para mim lá, para estar atuando. E foi um ano de muito aprendizado também, de muita felicidade. E qual foi o maior desafio dentro da Globo? Eu tive alguns desafios, mas 2 me marcaram muito. Um foi o caso da Maju, de racismo da Maju, em 2015. Eu fazia o atendimento dela, por ela ser uma jornalista de São Paulo, apesar do Jornal Nacional ser gravado no Rio. Então,
foi algo que marcou, primeiro, por conta do fato de racismo, que é o que... Imagine que eu estou falando de 2015 e a gente continua falando de racismo agora em 2020. A gente está vendo. Exatamente isso que eu pensei. Né? É o mesmo assunto, não muda. A luta continua realmente. Né? E um outro caso foi um caso com o Jô, um fofo, que foi quando ele entrevistou a Dilma em Brasília. Ele foi muito Gente, ela está falando do Jô Soares, tá? Jô com essa intimidade. Que Sim. ele foi muito atacado por ter feito essa entrevista com a Dilma, que foi uma entrevista que eu acho que, se eu não me engano, logo depois foi quando se deu o golpe, se deu tudo o que aconteceu com o Brasil, de lá até aqui. Então... E aí ele foi muito atacado e ele recebeu algumas ameaças de morte na porta da casa dele. E aí, quando eu liguei para ele para perguntar como estava, ele, minha filha, eu só queria que alguém viesse tirar esse Jô morra aqui da frente, porque tem um filho de uma pessoa que... na parede dele. No chão, no asfalto. Então, quando ele chegava na janela, as pessoas do prédio chegavam na janela, viam, né, liam isso. Você trabalhava com ele também nessa época? Trabalhava, porque eu fazia o atendimento em São Paulo dos programas jornalísticos e de entretenimento gravados lá. Então, era o Hora 1, tá travando aí, o Jornal Hoje, o Jornal da Globo, os jornalísticos de São Paulo, o Profissão Repórter, Altas Horas, tá travando? Faustão, tá travando? E o programa do Jô. Fora alguns especiais também, que a gente sempre acabava fazendo, né? De final de ano, tudo isso. Eu só me acostumei. Eu tenho essa herança. Herança não. Estou aqui até hoje no palco também, né? Porque aqui também é um palco. E assim, para mim, que fiz TV a vida toda e tudo, mas o ao vivo e ter hoje com autonomia, né, sobre o ao vivo, é meio estranho quando dá um defeito, quando dá uma falha, porque a gente se sente culpado. Não, e a gente precisa entender, é a maneira que eu tenho de me relaxar mentalmente, que é isso, a gente está trabalhando numa ferramenta nova, que é o Instagram ao vivo, que está virando uma TV nova, e já a gente pode falar sobre isso, inclusive até anotar. Deixa eu mandar um beijo aqui para uma pessoa especial, manda. Carol Caminha. Uma fotógrafa fenomenal, que a gente trabalhou junto na Globo. Ela trabalhava no Faustão e eu na assessoria de comunicação. Beijão, Carol. Beijão, Carol, também. Vou mandar um beijão para Carol também. Você estava falando sobre o Jô, sobre o episódio que escreveram na calçada dele, e eu te perguntei sobre... Nessa época você trabalhava diretamente com ele e fazia a assessoria dele. O que acontece? Fazia do programa. Porque a gente, na Globo, faz assessoria institucional, né? Então, eu fazia o atendimento do jornalístico e entretenimento, né? E do esporte feito em São Paulo. Então, era o Hora 1, Jornal Hoje, Jornal da Globo, e o jornalismo local de São Paulo, o esporte local também, e dos programas Profissão Repórter, Bem-Estar, Faustão, Jô, e Altas Horas. Eram os meus... E aí você conseguiu resolver? E conseguiu resolver o caso? Ai, gente, aí o Jô, minha filha, eu só queria que limpasse. Aí eu liguei para minha diretora e falei assim, gente, a gente consegue com alguém que limpe a porta da casa do Jô, que limpe o asfalto? Porque eu tô quase indo lá, porque é um amor, gente, todo fofinho. E aí ele falou daquele jeito dele, minha filha. Então não tinha como. Resolvemos. A prefeitura fez o asfalto ali para que ele não visse mais aquela mensagem feia. Durante a sua fala, não sei se escapou, mas foi você que falou, então eu não estou entrando na sua intimidade. Você falou a palavra golpe. Você acredita nisso? Acredito. Acredito. Você acredita? Então, assim, como é que você vê esse cenário todo que a gente está vivendo? Então, eu vou usar golpe porque você utilizou e eu costumo ir no fluxo do meu convidado. Como é que você analisa esse cenário político todo? Claro que
de uma maneira curta, mas assim, de lá até aqui. Tony, eu fico bem assustada com a polarização que se tornou no Brasil. E aí eu vejo casos como esse, dessa manifestação nos Estados Unidos, que não é só no Brasil, é no mundo. E acho que a gente tem que ter muito cuidado, né, com isso. Nem nada radical é bom, nada radical é saudável. Então, eu vejo que a gente está vivendo um momento muito difícil, onde só se olha um lado e todo mundo acha que o seu é o certo, é que vale mais. Então, acho que a gente tem que ter equilíbrio, né? Tanto o equilíbrio na maneira de agir, quanto na maneira de lidar com isso. A gente tem que ter equilíbrio na resposta, a gente tem que ter equilíbrio nas cobranças, mas a gente tem que cobrar, sabe? Eu acho que a gente tem que ser firme, mas a gente tem que ter cuidado com o radicalismo. A gente tem que ter cuidado com a polarização. Né? Eu gravei outro dia um texto, um vídeo que eu nem postei ainda, sobre qual é mesmo o nosso lugar no mundo quando a gente não está no lugar do oprimido ou do opressor. Quando a gente... Porque, de repente, parece que aonde está o nosso lugar de fala, de fato? Porque tudo está no extremo. A forma com que a gente se expressa, a maneira com que a gente fala, a maneira com que a pessoa recebe o que a gente diz. Você entende? Tony, e assim, eu acho que para você... Pode dizer, conclua. Não, conclua, desculpa. Para vocês que são jornalistas, talvez vocês já tenham a expertise de fazer isso com maior propriedade do que eu, por exemplo, que sou comunicador, que sou artista e que tem uma maneira mais liberal, digamos assim, de falar. Tony, estudo, pesquisa. A gente no jornalismo tem a regra das 3 fontes, né? Que é a gente sempre busca a informação de falar com 3 pessoas. A gente brinca se a informação de 3 pessoas diferentes que não se conhecem traz a mesma coisa como você tem mais embasamento de que aquilo é verdade. Então, não se limite. Você, quando recebe uma notícia pelo WhatsApp, você vai conferir em outros veículos. Não se limite ao que seu tio, seu irmão, seu amigo, porque você confia nele, falou. Vá, busque outras fontes de pesquisa. Veja a credibilidade. Vai no Google, gente. Bota o site XXX. Vale. Ou então está com dúvida sobre racismo, está com dúvida se você é racista, de atitudes que você tem. Pesquise, pergunte. Sabe? Vá assistir, vá ler sobre Martin Luther King. Vá conversar com negros, com pretos, próximos a você, e diga assim: eu já fui racista com você em algum momento? Sabe? Seja honesto. Pergunte. Mas o que eu sinto é que o que você falou antes, do extremismo, da polarização, dessa coisa toda muito carregada que a gente está vivendo, é que a gente mesmo se perde no nosso lugar de fala, percebe? Por exemplo, eu sinto que mesmo que eu pesquise e que eu faça tudo isso que você está falando, ainda assim, se eu falar de racismo, alguém vai me apontar e dizer: é um branco que está falando, meio que direito ele tem de falar sobre isso? Gente, eu sou antirracista. Eu acho um absurdo qualquer tipo de preconceito. Eu tenho vontade de falar sobre isso. E eu confesso para você, uma jornalista aqui na minha frente, que às vezes eu me sinto constrangido de falar sobre determinados temas como racismo, diante do extremismo que eu tenho visto. Eu não estou falando do extremismo, das reações que está acontecendo nos Estados Unidos, que é porque eu acho aquilo ali... A gente não tem nem como analisar aquela situação dos Estados Unidos, que é tão louca, tão absurda, que eu nem quero entrar nesse mérito. Eu estou falando de como nós somos vigiados o tempo inteiro. Tony, pergunte. Eu acho assim, pergunte. Na dúvida, pergunte. Como você é um homem branco, pode falar de racismo? Pergunte. Hoje foi um dos posts que eu mais tenho visto desde ontem, né? Tipo, como eu posso falar de racismo? Então, vá, pergunte, pesquise. Então, o que às vezes falta é informação, né? Assim, no sentido mais puro da palavra. Então, acho que a gente tem que... O meu lugar de fala, eu sou mulher. Mas eu sou branca.
Eu sou privilegiada pela cor. Pela privilegiada porque a sociedade me fez ser privilegiada, não porque eu mereça. Mas eu não posso falar. Eu nunca vou saber o que é o sofrimento na pele Não, sim, de um claro. preconceito. Mas Nunca vou você saber. pode falar contra. Eu Você pode posso, estar lá no grupo de posso. antirracistas, por exemplo. É como os grupos estão fazendo nos Estados Unidos. Eles estão protegendo, eles estão ficando à frente, né? Sim. Então, esse é o seu lugar, né? Então, é procurar, é estudar, é ter conhecimento sobre. E não falar quando sentir na dúvida. Não é falar por falar, porque está na moda nas redes sociais falar de racismo. Mas é você falar se aquilo for realmente, e se você se sentir preparado para tal atitude. Então, não é moda Aliás, e falar tem, entendeu? Não, não é. aliás, nunca esteve tão na moda nas redes sociais as pessoas estarem buscando like, né? A troco de qualquer coisa. Sim, Nunca vi isso. a autoestima das pessoas precisarem tanto dessa retroalimentação meio que superficial, porque eu acho que massa quando isso acontece de forma orgânica. Mas quando isso acontece com uma forçação de barra que a gente tem visto por aí, eu acho meio complexo, né? O que você Aí acha eu disso? deixo para consciência de cada um. Então, assim, tem pessoas que gostam de likes, tem pessoas que travam o perfil. Então, acho que aí cada um sabe. Eu acho que cada um sabe aonde dói, né? E todo mundo sabe quando bota a cabeça no travesseiro à noite o que pensa. Se aquela vida é verdadeira ou não. E aí eu acho que cabe a consciência de cada um, Boa. né? Não, Excelente. né? Não, aí não cabe julgar. Você já passou alguma saia justa? Você, Marcela, já passou alguma saia justa? Assim, qual foi a maior saia justa que você já passou na sua profissão? Ai, caramba. Saia justa, eu acho que diversas, assim, né? Com certeza. Mas De. escolha uma. Ah, desde o entrevistado ter. O jornalista que ia entrevistar ter tido uma dor de barriga e sair correndo e não conseguir terminar a Essa é uma entrevista, coisa. e aí o assessor de imprensa fica daquele lado, não, pera, o que é que te faz? Não, precisa sair, precisa terminar o ao vivo, e aí tem que vir. Então, são determinados de você mandar e-mail para a pessoa errada, de você falar, gente, às vezes eu agora com o WhatsApp, né? Enfim, com tudo com WhatsApp, e às vezes as pessoas não botam foto, e aí tem um nome, sei lá, comum. E aí você Estou jura que tá super me falando. identificando com as Aí, duas coisas que você falou. aí você não tem essa pessoa armazenada nos seus contatos, não vem a foto. Aí você não consegue saber. E aí você começa pensando que é um assunto, aí, não, menina, não é sobre isso, não, é sobre tal coisa. Aí você fala, putz, aconteceu de novo. Por que você sai no ímpeto e não pergunta logo o que é que tá, né? Quem é que tá falando? Então você sai, né? Então as saias justas acabam acontecendo e acabam sendo muito comuns, né? E como é Não, que você faz para driblar isso? Eu tenho umas técnicas, mas eu quero saber a sua. cara, eu sempre peço desculpa. Também. Eu Eu sempre assumo. peço desculpa. Fala assim, desculpa, isso não era para você. E antes que o WhatsApp não apagava, agora pelo menos apaga. Mas tem iPhone que não apaga, criatura. Aí é que tá, Marcela. Eita, Você sabe que no iPhone não apaga. Outro dia aconteceu comigo. Eu mandei para um amigo, amigo, ele é produtor, ele sabe essa história. Eu não vou contar a história, não. Mas assim, eu mandei e não era uma interrogação, era uma afirmação, só que mudava completamente o sentido. Entendeu? Mudava completamente o sentido da frase. Aí eu apaguei e eu escrevi a mesma frase. Ele é só um absurdo, eu tive que me explicar, fiz um textão. Você não tem noção o que é uma interrogação, você sabe, aliás. O que é uma faz interrogação diferença. faz diferença na vida do ser humano. Ainda mais que o WhatsApp, e-mail, não tem tom. Então, às vezes, na sua cabeça, você Isso, está escrevendo super fofinha. Só que você não sabe o dia que a pessoa está do outro lado. Se a pessoa está num dia verdade. que
bateu o carro, ou que brigou com o pai, com a mãe, com o amigo, com o namorado, com o marido, com a esposa, enfim. E aí ele pega aquilo e lê de uma maneira dura, né? E aí vira aquele rebuliço dentro da coisa que aí pega o telefone e liga. Ó, vem cá, o que é que tá acontecendo? E aí se acerta. Nada melhor do que uma ligação em alguns momentos. Pois é, eu acho que é bem isso que você está falando aí. Você falou muito de como você lida com isso de maneira que eu peguei aqui muito brilhante, por sinal. E a gente vive, nesse momento, ainda vive, porque não foi só no momento que a Regina Duarte assumiu, que a gente vive um momento de crise na cultura. Essa crise na cultura, ela existe já desde o momento em que nós temos esse novo governo no lugar que está. E eu acredito que isso reverbera no seu trabalho e nos próprios artistas que você trabalha. Como é que você consegue estar administrando essa crise? Essa crise é real, né? Na verdade, é uma crise real, é uma crise que a população hoje, com a pandemia, estando em casa, vendo filmes, consumindo música, consumindo vídeos, séries, descobriu que, olha, isso é cultura. Então, que as pessoas não tinham o conhecimento do que é uma lei Rouanet, do que é uma lei de incentivo à cultura. Não, está tirando o meu dinheiro. Não, não está. E que diversas vezes, por conhecimento, na verdade, diversas não, na maioria das vezes, a renda que um evento traz, a renda que uma lei Rouanet traz de geração de empregos é muito maior, né, para a sociedade como um todo, para a economia daquela região, para a economia daquele local. E isso precisa ser explicado. E aí vai naquela leitura de 140 caracteres. A gente precisa parar de ter a mania de só ler manchete. Tem que abrir a notícia. Então, assim, muitas vezes tem manchete caça-clique, que quando você vai ler, você vai ver. Não é bem assim. É isso, mas existe um porém. É isso, mas não é tanto dessa forma. Então, a gente tem que criar esse discernimento, né, para a cultura. E também, hoje, a gente vive um momento em que o mundo está parado, o setor de eventos está parado. Então, a única maneira que os artistas estão tendo visibilidade são através das lives. E que, mesmo assim, precisa se ter todo o cuidado, porque não é festa, não é oba-oba. Então, a gente ainda não saiu de uma fase de pandemia. Então, gente, faz live, mas não é para se reunir 10, 20 pessoas em casa para curtir, né? Não é para ter bandas completas e sets completos, não precisa. Pirotecnia, então, né, Marcela? temos que ter... Alguns têm uma pirotecnia, né? A gente tem que ter o cuidado, a gente tem que ter o zelo com o outro, porque aquela pessoa está em casa. A gente sabe que essas lives movimentam economicamente um mercado, e muitas vezes esse mercado que não é falado, né? Que a pessoa pensa no cantor e a pessoa pensa nos músicos do palco. Mas existem produtores técnicos, existem holds, existem cenotécnicos, existem produtores, entendeu? Produtores artísticos, produtores técnicos. Existe o cara que regula a luz, que regula o som, e que estão todos parados, né? Então, acho que dentro desse momento em que diversos setores da sociedade também estão sendo vistos, o setor do entretenimento, de um modo geral, da cultura, também precisa. Então, a nossa luta agora é que a PEC que já saiu da Câmara, que está indo essa semana, se eu não me engano, para o Senado, seja votada e aprovada, para que esses profissionais, que é, assim, pelo que a gente vê já na reabertura do mundo, ainda não se teve nenhum grande evento. O que se vê são eventos dentro de carro, são eventos... eu vi hoje uma rave em que o espaço era delimitado por linhas, sabe? Então, assim, por cordão, para as pessoas não passarem e manter a distância.
Meu Deus. Então, então imagine esses profissionais, né? Além disso, você tem Não, e artesãos essa que minha expressão foi bem, assim, pensando, realmente a gente tem ainda um caminho pela frente, né? a gente tem um caminho longo ainda aí. Mas para dar uma relaxada, me conte aí, um caso extremo que você tenha vivido com algum fã desses artistas que você trabalhou. Há diversos. Eu acho até que tem uma fã que virou minha amiga, que está aqui na live, tava, Berk. Berk, se você ainda estiver aí, um beijo. Tem. A gente tem diversos casos, né? Tem a fã que dormiu aqui na porta da Na sua Ivete, que casa? ficou. Não, não, Ah, da minha casa, graças a Deus, não. Né? Aí, Berk. beijo, querida. Então, tem os haters, porque muitas vezes eles se acham donos dos artistas e aí atinge toda a equipe que está do lado, né? Você usou essa frase, Então, eu achei interessantíssima, que o fã se acha dono do dono, artista. O que é, acaba que o artista vira produto, né? o É artista vira natural que a gente vire produto. produto. Eu lembro que logo no início do Twitter, tinham pessoas que mandavam 20 tweets para alguns artistas dizendo a rotina do dia a dia. Oi, arroba X. Hoje eu saí de casa e entrei no ônibus. Minha mãe brigou comigo. Fui para a faculdade, arroba X. Então, assim, eles narravam. E aí você vê o processo de carência que as pessoas Sim. vivem, né? E de Muito. transferência, né? E que Carência e transfere. transferência. Isso. Carência e transferência. E aí, quando o artista não corresponde, por qualquer motivo, às vezes ele não vê, porque são muitas mensagens, são muitas coisas, aí isso passa para a equipe, e aí depois que passa para a equipe, ele explode e aí ele vira hater. Aí E ele vira hater. falando em hater, o hater também não ajuda? Um hater bem explorado, estamos falando um hater, estou falando o hater, o perfil hater. Ele não dá uma ajudadinha a Eu acho que impulsionar não. muitas vezes situações? Eu acho que o hater, ele ajuda se você não quer mostrar sua verdade. Se Ele ajuda o quê? você. Ele ajuda a pessoa que não quer mostrar a sua verdade. Eu acho que o hater não acho, não, eu acho que o hater não ajuda em nada. Eu falo isso porque Eu acho que tem. o crítico ajuda, o hater não. Quando você critica embasado, Hum, isso ajuda, porque faz você crescer. O hater, por ser hater, porque às vezes você tem um hater porque você acha que seu cantor é melhor do que o outro, então ele é hater. Então ele não quer que, eu não quero que o Tony tenha sucesso. Eu quero que o meu tenha. Então se para o Zezinho ter sucesso, eu vou escrachar o Tony, acabou. Isso não traz vantagem nenhuma para ninguém. Agora, Marcela, eu já entrevistei pessoas e já observei também outras, celebridades, personalidades, enfim, com muitos seguidores que alimentam a sua carreira com hater. Aí a gente entra de Você novo sabe, né? Que naquele claro que caso. existe. Aí entra de novo naquele caso. É a consciência de cada um quando bota a cabeça no travesseiro. É. Porque é impressionante, assim, e eu me lembro que, claro que eu não vou falar o nome jamais, mas assim, nunca entrou na minha rede uma enxurrada de rede, como de hater, como no entrevista que eu estou me dando o exemplo. E era uma coisa muito consistente, sabe? Quando você entende, sabe? Que aquilo ali é uma coisa normal, que faz parte do ritual daquela pessoa. Aquela É, pessoa se construiu ali. E está Tony, cômoda. vai cada um na sua consciência. De verdade. De verdade. É o que eu penso. Né? O que a pessoa Aham. vai fazer quando for dormir. Né? Então, é Eu não. sério. Então, assim, Eu sei. eu acho que a gente Eu está achei aqui tudo muito para. estranho. Eu achei estranho, não vou lhe mentir. Eu achei estranho. Se fosse comigo, eu me sentiria muito mal. Mas eu achei totalmente de boa. Eu acho que a gente está aqui para viver o amor, para Para a pessoa que emanar. eu tô falando. Eu acho que a gente está aqui para viver o amor, para emanar o amor, para espalhar,
Isso. Então, não. Acho que quem alimenta o ódio, colhe o ódio alguma hora. Acho que a vida é redonda. Tem uma série que eu amo, Grey's Anatomy. Amo, amo, amo. E em Grey's Já fica de Anatomy. sugestão para quem está na quarentena, né? Gente, quem tá Assistir na mais tarde, quarentena, quando que acabar o Zona Zen. quiser maratonar, tem 15 temporadas na Netflix. Aproveita, tem como maratonar muito, né? Então, ele disse assim, a vida é um carrossel. Nunca para Sem de girar. dúvida. Eu tenho 3 minutos. Então, Opa, vamos lá. graças a Deus, é muito ativa. Eu não quero terminar antes de você falar do Colabora aí, que eu acho que é um projeto muito relevante que você está levando junto com a Ju Moraes. A Ju, Fala um pouquinho pra gente. a Ju e a Tice convidaram a gente para fazer parte desse projeto. É uma casa que fica no Rio Vermelho, aqui em Salvador, um espaço multicultural e colaborativo, que abriga arte, cultura, entretenimento, arte em forma de exposição de quadros, eventos, tem um restaurante bistrô, tem um estúdio, mas a gente está fechadinho, como tudo nessa pandemia. Quando reabrir, eu vou visitar esse restaurante bistrô. Com certeza. A gente está com lives no Instagram da Colaboraê também, toda segunda e toda quarta, que depois do Zona Zen vão lá, que já deve estar salva. De hoje foi com Dani Pena, uma coreógrafa, percussionista, dançarina maravilhosa. Maravilha. Daqui. Você sabe que eu tenho uma companhia de dança, né? Sei. Sei. E aí a Colabora é esse espaço vivo que veio para ser mais uma alternativa aqui em Salvador para a arte. Né? A gente funcionou durante 3 meses, né? De dezembro, inauguramos no dia 8 de dezembro e ficamos até dia 15 de março, né? Que foi quando, na verdade, acho que 8 de março, que logo depois foi quando foi tudo fechado aqui. E começamos com um evento para mulheres, com mulheres que tocam, uma banda linda comandada por Tati. E fechamos com a Sambaiana, que é uma roda de samba. Fechou não. Interrompeu. Fechamos a temporada. Interrompeu. E é importante dizer para a galera o arroba do Instagram. É @colaboraê. Colaboraê. Sem acento, claro. Né? Para que a gente possa saber mais sobre o projeto, gente, que é muito lindo, é muito interessante. É um projeto da terra. E eu acho que tem muito também que a gente valorizar as coisas nossas, as coisas de fora, as coisas de dentro, as coisas da rua, né? Porque esse momento também é a hora da gente ajudar quem vende na nossa rua, ao pequeno, ao médio, ao grande, todo mundo se ajudando. E agora vai a última. É um projeto da Bahia, da Bahia para a Bahia e da Bahia e para o mundo. E o grande objetivo da gente é mostrar que Salvador não é um balneário, que existe vida cultural aqui que não seja de novembro até o carnaval. E que as coisas aqui conseguem acontecer em todo o período do ano. Né? Que delícia! Ó, eu vou fazer uma ultimíssima pergunta, já ousado, né? Porque eu não tenho uma... Falei demais. Mas assim, não. É porque passa muito rápido quando a gente está com uma excelente entrevistada. Eu acabei de sair da Nívia Maria, foi maravilhoso. Agora eu estou com você incrível. Sim, eu já disse, eu acho que o Instagram tem uma maneira de contar para mim que é diferente do que todo mundo. Não é possível. Porque não é possível que passaram esses 50 minutos. Tá vendo? Em uma frase, essa também faz parte do programa. Em uma frase, o que é que Marcela Oliva adulta, falaria nos olhos de Marcela Oliva criança, menina? Olha para essa menina agora. Falaria assim, sabe aquelas vontades que você tinha quando era pequena de escrever, de levar informação, de ter pessoas... Sabe aquela, a gente acabou aqui, sabe aquela ideia que você tinha de escrever? Fala aí, nos olhos da Marcela criança. Eu falaria para Marcela criança, diria... sabe aquela ideia que você tinha de escrever, de levar informação e ao mesmo tempo de curtir muito, de amar o que você faz
de ter pessoas boas ao seu redor, amigos com quem contar, deu certo. Vá, continue no seu caminho, que a gente é feliz. Gente, foi uma delícia conversar com você. Muitíssimo obrigado, Marcela. De verdade. Nada, Tony. Obrigada a você. Foi minha primeira live, tô tímida, nervosa, mas... Que delícia! Estreamos juntos. Estreando cenário novo, enfim, estreando. E eu acho que por tudo que a gente conversou aqui, a gente vai se cruzar muito na vida. Porque temos pensamentos comuns, ideais comuns e objetivos que são muito parecidos. Então, eu vou ter muita gratidão em ter você, de alguma maneira, cruzando na minha vida, passeando na minha vida de vez em quando, tá? Tá bom, com certeza. Grata, obrigada pelo convite. Eu que te agradeço. E só para não perder o ritual, namastê. O Deus que habita em mim, saúda o Deus que habita em você. Obrigado por essa entrevista. Obrigada a você, Tony. Um beijo. Um beijo, minha linda. Tchau, tchau. Thank you.